Olá, olá, olá! Começando o Rabiscos temporada nova, Jéssica Balbina, tudo bem? Olá, Dona Rodrigues, tudo bem? A gente demorou, mas chegou. A gente demorou, a gente estava sem agenda, agora a gente está realmente sem agenda porque o coronavírus cancelou tudo. O coronavírus não nos deixa ficar na rua mais. Não deixa de fazer nada, não deixa nem trabalhar mais. Nem como é que a gente tá aqui. A gente tá desafiando o vírus pra vir gravar pra vocês. A gente fez uma temporada retrô. Pela primeira vez, nós fizemos um episódio por WhatsApp. Em 1 ano e 6 meio, meses, a gente foi a primeira vez que a gente fez que a gente faltou, né, com os nossos ouvintes. A gente fez uma temporada, então, por WhatsApp, relembrando a temporada Margens, Vozes das Mulheres na Literatura, onde a gente ouviu a Kika Sena, a Ciane Mello, a Márcia Cambeba e a Cali Boreas, queridíssima. E a gente relembrou e foi legal também. Foi legal relembrar essa primeira temporada do Rabiscos, né? Sim, foi a nossa gênese das nossa temporadas. Gênese. E agora a gente vem com nova. Sempre bom relembrar, sempre bom exaltar a literatura feita por mulheres e tão diferentes assim, né, entre si. Foi prazeroso relembrar. E você tá com medo do coronavírus? Olha, do coronavírus necessariamente não. Obrigada por ajeitar meu microfone. Tô com problema de altura aqui. Do coronavírus não, tô com medo de morrer de fome. De fato, tá afetando a turma, os autônomos, né? Porque as pessoas autônomas, como eu, estão sem trabalho, né? Porque como eu trabalho com eventos e para pessoas que realizam eventos, eu tenho, né, assim, 0 clientes para abril, 0 dinheiros a receber, não sei como farei. Por favor, mandem jobs, produzo texto, sou repórter, produzo conteúdo. Muitos artistas pequenos, né? Jabá. Muita produtores, gente o pessoal muito desesperada. E isso tem uma quebra na economia, né? Porque a gente para de receber, para de injetar dinheiro também. Então tem aí artisticamente é ruim, muito ruim também, né? Sem contar isso, né? Do ponto de vista de resistência ideológica também, né? Porque você deixa de produzir, deixa de afrontar, deixa de pôr pra pensar do pensamento crítico, fica muito prejudicado, né? Tava até falando com o nosso técnico aqui, o Rodrigo, que tem uma dupla sertaneja. E o Anderson e o Rodrigo. Everton e Rodrigo. Ele vai todo dia fazer propaganda errada. Quem quiser conhecer. Eu que nem sertanejo gosto. Quem quiser o Rodrigo, procura no Spotify Everton e Rodrigo. Everton e Rodrigo. Procura no Spotify, no YouTube. Qualquer dia vai dar uma palhinha ao vivo aqui pra gente, pra desmistificar eu que não gosto de sertanejo. Desculpa, o Rodrigo tava falando lá que ele também teve shows cancelados por conta disso. Muitos eventos literários cancelados, né? Foi muito triste ver no Instagram, no Twitter, um monte de evento legal que tava tendo aí. Clubes de literatura, bibliotecas, tendo as portas fechadas justamente por conta de um vírus, né? Que infelizmente foge do controle, mas o controle e a responsabilidade governamental está caótica, né? Ela está com um grande descaso em relação a gente. O nosso presidente sai nas ruas apertando a mão das pessoas, as pessoas se aglomerando, fazendo manifestação, e a gente fica muito triste com isso, mas também fica muito fortalecido na luta, né? Vai passar. A única coisa que não vai passar é a gente aqui passar pano pro Bolsonaro. Jamais. Lamentável a postura. Nunca fizemos, nunca faremos. Nunca, jamais faremos neste programa. O Publish News publicou hoje uma matéria, na verdade, sobre a suspensão dos eventos literários que chegou ao Brasil. Recentemente já tinha sido cancelada a Primavera Literária em Paris, em razão do coronavírus, e agora foi cancelado. Então a gente teve a notícia que foi cancelado a Feira do Livro da Unesp, que aconteceria entre os dias 1 e 5 de abril. Flipossos foi adiado, possivelmente para agosto, mas ainda não temos a confirmação. A Flip não anunciou cancelamento nem adiamento, anunciou autor vindo e está se esforçando para que aconteça no final de julho, começo de agosto. Então aí o principal festival literário do país. Os centros culturais como Itaú Cultural, Auditório Ibirapuera, Centro Cultural São Paulo, Instituto Moreira Salles, as unidades do SESC, todos esses espaços foram fechados. Algumas livrarias e centros também que recebem eventos foram fechados aí durante algum tempo. E a Feira de Livros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também foi adiada. Ela aconteceria em maio. Em Buenos Aires, a Feira do Livro, que aconteceria entre os dias 28 de abril e 18 de maio, foi cancelada. E a Primavera Literária, que eu já falei, receberia 70 autores brasileiros em países como França, Itália, Bélgica, Portugal, Estados Unidos e Alemanha. Também não vai acontecer esse ano, sem previsão. O que vai acontecer? No segundo semestre, a gente vai estar muito pego de
está acontecendo. De novo, não teremos a agenda. Espero que a gente sobreviva até lá, né? Para poder cumprir essas agendas que estão sendo adiadas e as que estão sendo canceladas. Mas tem uma boa notícia, que é um sarau que vai acontecer online. O Vitor Rodrigues está organizando o Sarau da Praga, que ele já tinha esse sarau com esse nome, né? Ele tem um projeto que é o Praga de Poeta, e aí, em razão do coronavírus, né, a Covid-19, ele resolveu fazer esse sarau, vai ser online, via streaming, e as pessoas podem participar. Acho que vai ser bem legal. Vai ser no domingo. Domingo agora, não né? sei o horário, possivelmente à tarde, né? Acompanha nas redes que a gente divulga. Sim, a gente vai divulgar nas redes do Rabiscos. Estamos começando uma temporada especialíssima, temporada Corpos Dissidentes, ideia sua, curadoria sua. Nós vamos receber cada terça dessa temporada uma escritora, serão 4 no total. E a primeira escritora convidada é a Ana Clara Esquilante, que tem seu livro Costura para Fora. Quem é a nossa convidada, Jéssica? Nossa convidada, ela é jornalista, ela é roteirista, escritora, fez um documentário sobre o corpo como um projeto de conclusão de curso de jornalismo, é uma grande parceira aí já de longa data no que tange as questões de corpo, no que tange assessoria de imprensa e tudo mais, é uma pessoa da produção cultural, está muito engajada nesse setor e lançou recentemente o livro Costuras para Fora com a editora Nós, que também é a casa que vai receber o seu novo romance. Sim, minha colega de editora. Sim, a editora da Simone Paulino, que é uma querida, e a gente vai conversar então um pouco sobre esse livro, sobre o que são corpos dissidentes, sobre como isso veio aparecendo na obra delas, na obra dela, é um livro de contos, e é um livro belíssimo, assim, que eu fiquei muito feliz de ter lido, de saber o resultado que ela chegou. Eu acompanhei um pouco do processo e fiquei muito contente mesmo saber que uma colega e uma parceira está fazendo e fez um livro tão grandioso, assim, tão bacana. Gostei muito do livro também, eu não tinha lido, li exclusivamente pro Rabiscos e fiquei muito satisfeito com a leitura. Chama Costura para Fora, é uma costura de relações humanas, de relações sociais, e é muito legal que é um cotidiano visto de um jeito muito íntimo. Vários tipos de relacionamentos, né? Amorosos, pai e filho, mãe e filha, avós. Acho que a figura louco. Da avó aparece muito, né? Nossa, e é um livro muito lindos, afetivo, né? Assim, remete muito a uma memória infantil da gente, uma coisa de casa de vó, de costura mesmo. E aí tem esse fio que vai ligando as relações e a gente vai também se costurando ao longo da vida pra estar aqui meio Frankenstein, mas inteiro. E o nome é ótimo também. Sim, é muito bonito. Vamos ouvir a Ana Clara, então. Vamos, bora lá. Eu quero saber, então, como é que foi, como é que é, na verdade, essa relação do teu corpo com a sua obra e como que é a relação da obra com o corpo também, aí, com Costuras para Fora, como é que você relaciona os dois? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, o Costuras para Fora, ele se relaciona muito com o meu corpo, mas isso não é algo que veio, assim, de cara para mim. Como você falou na minha introdução, eu pesquiso, né, corpo também faz um tempo. Eu gravei um documentário sobre como existir a partir de um corpo feminino. E eu estava gravando esse documentário enquanto eu estava finalizando o livro. E os últimos textos que eu acabei escrevendo para o livro são textos que falam muito de corpo, que é o Bonita de Rosto e o Cria Chuva de Verão. Mas acho que existe corpo no livro como um todo, e isso não foi algo que eu assim percebi realmente de cara. Eu contratei uma fotógrafa que eu adoro para fazer um ensaio fotográfico. Ela tem uma empresa que chama Coágula, a Paloma. E ela leu alguns contos, né, pra gente fazer o ensaio, porque eu ia usar para divulgação. E aí ela que falou para mim, ela foi a primeira pessoa que falou: nossa, Ana, tem muito corpo, né, no seu texto. Eu acho que a gente podia explorar bastante linhas, né, quando for fazer o ensaio, né, linhas físicas, assim, no sentido linhas de costura e etc., linhas de lã, mas a gente podia também usar linhas do corpo. E aí fiquei com isso na cabeça, né? E aí toda vez que eu falava que eu estava para lançar o livro, algumas pessoas falavam: nossa, costuras para fora, eu penso muito em rasgo, eu penso muito em alguém se abrindo, assim, sabe? E eu fiquei, nossa, realmente, né? E aí depois, quando eu peguei para ler o livro, tem muito corpo nele. Eu acho que o fato de eu estar fazendo a pesquisa e estar gravando um documentário ao mesmo tempo não foi por acaso. E eu acho que não foi só isso que influenciou o livro, assim, mas
é o jeito como eu enxergo o corpo em si, sabe? Tem um filósofo que eu acabei descobrindo durante as pesquisas, que é o Spinoza, que é um holandês, que fala que ninguém sabe o que pode um corpo, né? E que poder que ele tem, né? Do que ele é capaz. E eu comecei muito a entrar nessa de que, assim, o corpo é tudo que a gente tem, né? Toda a nossa existência se dá através desse corpo. Então, até o pensamento, né? Ele passa pela cabeça para poder estar tomando corpo, assim, né? A cabeça faz parte desse corpo, né? A mente não é algo descolado. E a gente escreve com o corpo, mas que você pense com a mente, ele só vai ter vida se você escrever ele, passar para um papel e alguém pegar esse papel e ler, né? Então, eu acho que tudo se relaciona, assim, com o corpo e se relaciona com o meu corpo. Eu comecei a perceber também o quanto que o que minhas personagens vivem passa muito pelo corpo, sabe? Depois eu fui reparar o quanto tem mão nesse livro e eu tenho uma relação muito forte com mão, assim. As atividades que eu mais gosto de fazer se relacionam com a mão. Então, assim, tanto escrever, quanto cozinhar, quanto tocar violão, quanto desenhar, quanto, né, tocar as pessoas. E isso eu acho que tá muito forte, assim, nesse livro, sabe? Não sei o que vocês acham, vocês que também leram. Por Deus, que atividade que é essa que você gosta de fazer com a mão? A gente quer também. Mentira não, verdade, queremos. Tadeu tem perguntas, Tadeu? Mas eu adorei, é bem isso mesmo, até o ato de costurar, né, o alimento, tem uns contos que tem muita ligação, né, a Trava do Fogão, que eu gostei pra caramba. Ana, eu queria falar um pouco da estrutura dos contos. Você começa com um conto que eu gostei muito, que é o Sem Costura, né? Que tem uma costureira, a Rose, que ela recebe a cliente Letícia, que fala da família e tal. E termina do jeito muito bom esse conto, né? Que a Rose elogia a calcinha da Letícia e ela fala, ela não marca, pois ela é sem costura. E facilmente faz uma analogia à relação social, que é a costurada, ela deixa marca, né? E eu pelo menos entendi, interpretei assim. Por que começar com esse conto e como que foi pensado a estrutura dos contos? Ai, gente, o que será, né? Fazer com a mão. Na hora que eu falei isso, eu falei, gente, ó, eu tinha que começar dando um fora entre aspas, né? Tinha que começar com uma dessa. E aí adorei que o Tadeu falou da costura. Claro, né? Costura também é uma atividade que é feita com a mão. Como que eu não lembrei disso quando eu fui elencar? Eu adorei essa pergunta. Então, como que o livro foi pensado, né? Eu adoro livros de contos que, além de ter um eixo ali temático, ou qual seja o que une os contos, eu gosto de textos que tem personagens que se repetem, uma história se conectando à outra. Então, quando eu comecei a escrever Costuras, eu já tinha essa ideia na cabeça. O livro não tinha esse nome, mas eu já queria desde sempre essa questão de uma personagem influenciar outra, ou reaparecer em algum outro momento da vida, porque eu acho que é assim que acontece com a gente, sabe? Eu acho que uma história, um momento, uma situação que acontece com uma pessoa acaba influenciando a outra, e no fim a gente faz parte de uma super trama, sabe? Então acho que no fim a gente tá tudo um pouco costurado. Esse texto, o Sem Costura, ele é o único conto do livro que fala propriamente, assim, de costura. E eu pensei em começar com ele porque eu acho que a Rose, né, ela tem uma relação com a Letícia que está além da costura das roupas, né? Ainda que a Rose seja a costureira, que a Letícia e a família vão há anos, né? Além de costurar as roupas, existe uma relação costurada ali entre elas, né? Uma sabe da família da outra e tudo mais. E a Letícia, que é essa personagem que chega, né? E eu pensei um pouco disso até nesse conto. Ela tá chegando num local que é conhecido para ela, que é um lugar de conforto, é um lugar que ela tem muita memória, mas ela tá chegando ali um pouco com as costuras para fora. Ela tá num momento da vida dela que ela tá bem sensível, ela acabou de passar por várias coisas, e ela não tá querendo se costurar mais a nada, né? Ela tá querendo, eu acho que, tipo, viver um período um pouco sem costura. Tanto que a calcinha que ela tá usando, né? E a Rose, ela fala que a calcinha é diferente, né? A Letícia fala, ela é sem costura.
Porque ela tá nesse momento que talvez ela tá achando que ela não vai mais se costurar nada, porque ela acabou ficando com bastante marca, né? Da última relação dela. Eu achei muito bonito isso que você colocou, né? Que fica a marca, né? Uma costura deixa a marca. E eu pensei em começar com essa ideia e ir construindo um livro mostrando que... Ai, acaba dando um spoiler, né? Construindo os contos, mostrando que acho que não tem muito como a gente fugir disso. Eu acho que costurar, né, uma vida a outra é algo que a gente vai fazendo conforme a gente vai vivendo. Não tem como viver sozinho. E ainda que você tente se forçar a viver uma vida sem costura, isso não é possível. Eu não imagino ser possível. Eu acho que a riqueza da vida está bem nessa questão da gente se virar na vez, da gente se descosturar, desmanchar e tudo mais. E eu acho que os contos, eles vão surgindo assim, sabe? Acho que não tem nenhuma catástrofe, assim, né? Mas tem situações em que os personagens confrontam momentos que não são muito legais. Mas aí o que você vai fazer, sabe? Quando eu pensei no livro, assim, eu pensava que a imagem dele era uma blusa de lã com uma linha puxada, sabe? Sabe quando você está usando uma roupa e puxa um fio? O que você vai fazer, né? Você vai deixar de usar essa roupa? Não, né? Provavelmente você vai pegar essa linha e passar para dentro, e dependendo do jeito que foi puxado, não vai deixar marca, assim, muito aparente, mas dependendo vai ter esgarçado a trama, vai ter ficado uma marquinha ali, só que você vai continuar usando essa roupa. E eu acho que assim na vida, quando puxa um fio ou desata alguma coisa que deixa assim uma marca, a gente vai continuar vivendo, mas vai seguir assim, sabe? E eu acho que os contos no livro foram construídos dessa forma, e é por isso também que o Nós encerra ele, sabe? Será que pode falar do Nós? Já contado a história dele, assim. É até curioso você falar do Nós, né? A gente falou do primeiro, então, Sem Costura. Eu gostei muito desse ponto que fecha o livro, né? Que é uma relação afetiva entre a avó e o neto. E eu acho que a gente pode falar dele então, porque a gente consegue falar dos outros contos no meio, mas tendo essa partida, né? Sem Costura, né? A relação da Rose com a Letícia. E fecha muito bem, né? Aliás, fecha de fato mesmo com o poema da Ana Martins Marques, né, que é muito bonito. Queria que você falasse dele também, aproveitando então, e falasse então desse poema aqui, desse conto que fecha o livro também. Pode falar dele, vai ser legal, porque eu gostei muito. Então beleza. Quando eu estava organizando o livro, quem me ajudou a organizar foi a Sheila Maniotto, uma escritora maravilhosa, doula de livros maravilhosa também. Se vocês estiverem com problemas ou precisando de uma ajuda para, assim, sabe, para alguém te ajudar, realmente parir um livro, porque o processo é intenso, viu? A Sheila é incrível. E ela falou para mim, assim, que tem livros que eles são mais atmosféricos, né, que você sai do livro com uma sensação, e livros que são mais uma tese, assim, né, que você defende uma ideia. E aí eu fiquei pensando que eu queria que a pessoa saísse do meu livro com a sensação de que, ainda que você possa começar algo achando que você não precisa de costuras, né? Que é o caso do conto que abre. Chega um momento que você percebe que não tem como viver sem formar laços e sem formar nós. E é isso o que a avó acaba falando pro neto, né? Nesse último livro, que a gente, uma hora a gente tem que aprender a fazer laços, né? Mesmo que eles sobreponham, emaranhem e sufoquem, né? Mesmo que um dia eles desatem, mesmo que um dia essa costura ceda, mesmo que um dia essa trama se rasgue. Eu acho que é importante que a gente viva elas, né? Até o desgaste, e não deixar de viver, e não simplesmente resolver usar tudo sem costura, sabe? Eu acho que é mais por aí. E aí quando a Simone Paulino, que é minha editora, sua editora também, entendeu? Tava editando o livro, ela falou pra mim: Ana, você quer que as pessoas saiam do livro com uma sensação de redenção, né? De que, tipo, as coisas vão dar certo, aquele quentinho, assim, no coração, ou sair mais, assim, né? Mais com impacto. Aí eu falei, não, eu quero redenção, eu quero um texto que fale que, tipo... eu quero que as pessoas saiam com a sensação de que, por mais que pareça que tudo tá desmoronando, tudo tá rasgando, e sei lá o quê, que
as coisas podem dar certo, sabe? E a questão de terminar o livro com eu nem sei como fala, eu até pesquisei, não é pós-fácil, o que eu fiz, que eu coloquei um poema da Ana Martins Marques, é porque eu acho que, ainda que a gente leia e que as histórias sejam todas maravilhosas e tudo mais, a beleza da vida está justamente no viver ela, sabe? E esse poema dela, que é do Livro das Semelhanças, que é, nossa, acho que é um dos meus livros preferidos, assim, da vida, fala sobre voltar os olhos para a janela, para a cidade, né? Para o corpo mais próximo, para suas próprias mãos, porque aí também se lê. E é justamente desses lugares que eu tiro as histórias. Então, eu acho que foi meio que um convite, do tipo, depois de já ter lido tudo isso, volta a olhar para a vida ou para o seu redor, porque é aí que está tudo, sabe? É aí que está a grande leitura. Tenho que falar que a Shelis Manioto é maravilhosa, sim. Ela também ajudou o Tadeu no livro dele, mas aí a gente vai falar quando o livro for lançado, que daí a gente faz um episódio específico disso. Eu queria... E sim, acho que tem essa sensação no fim do livro, e é um livro muito de observação mesmo do cotidiano, né? É um livro muito de histórias que perpassam a nossa vida, e muito desse olhar mais aguçado, que eu acho que vem muito de quem é da escrita, vem muito também de quem é jornalista. Mas eu queria falar de um conto específico, porque para mim ele diz muito sobre o corpo, que é o Bonita de Rosto, que é o conto que, com todo mundo que eu converso sobre o livro, acho que eu e o Tadeu a gente não conversou sobre isso, mas é o conto que todo mundo fala que foi o que mais mexeu, o que mais provocou, isso sendo homem, sendo mulher. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre ele, porque quando você me entregou o livro para ler, eu estava numa loucura muito intensa, você falou, leia, nem que for só o Bonita de Rosto. E aí eu queria te ouvir sobre ele. Se eu falar pra vocês que o Bonita de Rosto quase não entrou no livro, vocês acreditam? Ainda bem que eu consegui encaixar ele no meio, porque tem um pouco disso, né? Dependendo da ordem que a gente põe os contos, um outro cabe ou não, porque vai passando... Tem essa questão de construção, né, e tal. E eu não estava conseguindo encaixar o Bonita. E no fim ele é realmente o conto que mais gera identificação, independente se a pessoa é jovem ou velha, homem, mulher, gordo ou magro, se sofreu com muita pressão estética na vida ou não. Ele foi um dos últimos contos que eu escrevi. E isso também é uma coisa bem interessante, assim, que eu só me toquei depois. Porque eu já tinha escrito várias histórias, e várias dessas histórias não se relacionavam comigo diretamente, se relacionavam com o meu olhar, né? Porque uma vez que a gente escreve ali, a gente acaba contaminando a história, porque tem o nosso viés, tem o nosso olhar, né? Não é nem contaminar, que horror falar isso. Tem o nosso olhar sobre aquilo, então tem a nossa vivência ali, mas não tinha muitos contos que falavam comigo, de experiências minhas. E eu fui uma pessoa que eu sofri muita pressão estética durante a vida. Dentro de casa, fora, eu dançava. E isso me acompanhou durante muito tempo, ainda acompanha, né? E desde pequena eu sempre ouvi muito o quanto eu era muito bonita de rosto. E as pessoas, quando falam isso, elas sempre acham que estão elogiando, mas na verdade, o que você está querendo dizer, né, quando você fala isso? Se ela é bonita de rosto, né? Você está querendo dizer que ela não é bonita de corpo, né? Já que a gente separa as coisas assim. E eu resolvi escrever sobre isso, assim, sabe? Porque é algo que aconteceu comigo e acontece com várias pessoas. E eu lembro que até depois eu li eu estava lendo o livro da Gabi Soltello, o Ninguém Vai Lembrar de Mim, e tem até uma hora que ela fala que ela já ouviu ser só bonita de rosto. E esse conto esse conto também tem um formato um pouco diferente dos outros. Então é um conto que tem 6 microcontos dentro dele, né? E vai acompanhando a vida de uma mulher que desde pequena querem mostrar que o corpo dela não devia existir do jeito que existe, né? E eu quis fazer isso de uma forma sutil, porque eu acho que muitas opressões que a gente acaba passando são entre aspas, ditas de forma leve, né? Ninguém vem e chega assim e te xinga. Algumas pessoas, infelizmente, fazem isso, mas várias das opressões, várias das coisas que realmente machucam, elas
são ditas de forma mais branda, sabe? Então, nesse conto especificamente, eu quis só mostrar situações em que coisas vão acontecendo e que aquilo não parece que machuca, mas vai deixando marca e a pessoa acaba carregando isso ao longo da vida. E eu percebi que esse conto, ele mexia com as pessoas, porque qualquer pessoa, assim, em algum momento da vida se sentiu inadequado, e geralmente esse olhar vem de fora, né? Não vem a partir da gente. Alguém aponta algo em você e você começa a achar que você não pertence, ou você não devia estar existindo daquele jeito. Quando um tio me falou desse conto. E aí eu falei, por que, tio? Você pensou em mim? Porque a personagem desse conto chama Ana. E é a única personagem do livro que tem meu nome, né? E eu coloquei isso de propósito mesmo, porque é um conto que eu me identifico, e ainda que as histórias não tenham acontecido comigo, a partir de um sentimento que eu vivi, né? Então achei que cabia. E aí ele me disse, não, é porque eu me vi. E eu fiquei, gente, como meu tio, né? De quase 60 anos, magro, alto, branco, hétero, né? Se identificou, ele falou, porque eu sempre me senti inadequado de várias formas. E esse conto fala disso, sabe? Do quanto o olhar do outro sobre você acaba te fazendo, às vezes, sentir que você não devia estar existindo do jeito que você existe. E isso acontece muito, né? E isso acaba deixando marca na gente. Tô gravando. Muito legal a história do teu tio. Eu acredito muito, assim, acho que enriquece muito saber disso, ter tido a experiência da leitura e agora saber disso enriquece muito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sensação de inadequação e como que isso vai para a tua escrita ou se vai, porque eu tenho a sensação de que há uma sublimação aí disso, né? Tipo, você se sente inadequado e aí você escreve sobre aquilo que dói em algum momento e isso, de algum modo, acaba se vertendo aí numa cura para aquela inadequação que eu acho que todas as pessoas portam, independente do corpo que tenham, mas quanto maior a dissidência, maior a sensação. E eu queria falar um pouco sobre afeto também, porque tem vários contos que são contos muito afetivos e que remetem a muitas memórias, especialmente memórias de infância e uma linguagem muito acessível também para essas memórias. Pelo menos foi a sensação que eu tive, assim, meio que parece que eu estava voltando no tempo e estava vivendo num outro período que não tão tecnológico, um período de caixinhas de costura de mãe e de vó, alguma coisa nessa linha. E eu queria saber como é que você lida assim com esse afeto, se isso foi proposital, porque às vezes tem contos que são mais duros, mas que ainda assim carregam isso. E tem um outro conto que eu gosto muito, que é o da Chuva de Verão. E aí, queria que você comentasse também sobre ele, como é que ele se deu e tudo mais. Mas acho que é bem isso que você falou. Por exemplo, meu tio, ele sensibilizou pelo texto, mas pessoas que têm corpos, quanto mais dissidente corpo, né? Quanto mais fora do padrão tido como normal, mais você vai sofrer essa opressão, mais você vai se sentir inadequado, porque vão estar falando que você não deveria estar existindo desse jeito, né? E eu acho que a literatura ela tem esse lugar curativo, mas nesse caso é um lugar complicado, né? Porque você se cura, você visita esse lugar, você transforma algo, você transforma num texto, mas depois alguém vem e machuca de novo, né? Alguém toca naquela ferida de novo. Então, parece que de alguma forma ela está sempre abrindo. Para mim foi interessante escrever esse texto. Eu já estava num processo de ressignificar a relação com o meu corpo e continuo nisso, porque acho que muito mais do que aceitar o nosso corpo, a gente tem que ressignificar a nossa relação com ele, entender que o nosso corpo é nosso instrumento, o nosso corpo é desse jeito, e isso está muito além do tipo, de se amar, sabe? É realmente gozar desse corpo, sabe? De todas as formas. E aí depois você fala da questão do afeto. Putz, esse livro ele é bem afetivo mesmo. E essa questão da linguagem ser acessível. Putz, eu acho que eu posso começar aí para falar dessa questão do afeto. Eu sempre escrevi com a maioria das pessoas que escreve, né, desde pequena. Só que eu nunca fui muito fã do que era tido como alta literatura. Eu nunca escrevi desse jeito.
E eu nunca gostei dessas histórias que tem uma linguagem muito rebuscada, ainda que eu trabalhe um pouco a linguagem no meu livro. Mas eu gosto muito de criar imagem, assim. E eu queria muito que o meu livro fosse acessível. Já falaram para mim, ele tem uma linguagem muito próxima da falada e tal, da linguagem oral. E isso foi um pouco de propósito, porque eu queria que esse livro fosse lido não só por quem é aficionado por literatura. Então eu sempre li todas as histórias para minha mãe. Chegava e forçava ela a ouvir, coitada. Eu mandava para ela ler e ficava, o que você entendeu? Você entendeu tal coisa? Porque eu acho que as pessoas entendem coisas diferentes, dependendo da história. Eu não acho que todo mundo sente ela do mesmo jeito, ou vai pegar tudo que você colocou ali, porque eu também gosto dessas histórias que estão falando de algo que não está escrachado ali. Então sempre tem a história que você está contando e a verdadeira história, né, que está por detrás dela. E minha mãe não é alguém que consome literatura. E eu queria que ela entendesse o que eu estava passando, sabe? Eu queria que tocasse. Então, eu acho que as histórias estão um pouco nesse lugar, porque é o tipo de história que eu gosto também. São histórias que, eu não sei, que de alguma forma me levam para um lugar que, assim, óbvio que pode ser curativo, mas é uma história que eu sinta realmente, que me toque, sabe? E assim, eu cresci no interior, né? Eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Minha família também é do interior. E quando eu ganhei o edital da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para estar desenvolvendo esse livro, ele não estava terminado, ele estava acho que um terço redigido, não sei. E eu sabia que eu precisava me isolar, sair um pouco de São Paulo para estar terminando ele, e eu voltei para cá. E fazia 12 anos que eu não morava aqui. Só que mesmo morando muito tempo em São Paulo, uma das coisas que eu sempre gostei foi desse sentimento de interior, de você ir na padaria da esquina e o padeiro te conhecer e saber que você gosta, sei lá, de requeijão na entrada e não na saída, e que na sua média tem mais leite do que café, sabe? Eu acho que eu gosto muito dessa questão da intimidade que a gente pode ter com as pessoas e essa intimidade do dia a dia e esse olhar para o dia a dia. E ainda que eu não nomeie quase nenhuma cidade, acho que não tem nenhuma cidade nomeada no livro. Tem uma hora que fala de estado, que acho que é no prato feito. Porque eu acho que esse tipo de coisa a gente não tem necessariamente no interior, sabe? Você pode ter em São Paulo também. E é isso pra mim que toca, é isso pra mim que me move, e eu acho que é uma coisa que às vezes se perde, sabe? E sobre o Queria Chuva de Verão, que também acho que é o outro conto que fala muito de corpo, que nem o Bonita de Rosto, eu acho que ali tá rolando uma ressignificação diferente do Bonita, porque é uma mulher que vai ao médico, que acaba descobrindo que ela tem uma doença que vai causar pode causar deformidades no corpo. Então, ela vai ter que aprender a viver em um novo corpo, sendo que ela, até aquele momento, existiu de uma outra forma, sabe? E aí, isso aconteceu comigo também. É um outro conto que tem muito a ver comigo, que também, junto com Bonita, foi um dos últimos contos que eu escrevi. Você vê que rolou pesado um processo curativo aí, né? Porque os últimos contos que eu escrevi são os que mais falam comigo. Eu descobri que eu tinha artrite no meio de 2018. E uma das coisas que eu mais pirei foi, meu Deus, se isso aqui piorar, eu posso ficar com a mão travada, né? E, poxa, eu uso tanto a minha mão. E ali eu tive que entender o meu corpo de outra forma também. Eu tive que ter um novo olhar para o meu corpo, o que pode acontecer com o meu corpo, de como eu devo cuidar desse corpo, né? Não sei. E aí ele, pra mim, é um dos contos que acaba sendo mais triste, porque é essa personagem que acaba recebendo esse diagnóstico e ela repensa toda a vida dela a partir desse novo jeito que ela vai ter que viver esse corpo, sabe? Eu gosto muito dessa coisa da mãe ler e entender o texto, né? Acho que esse é o grande desafio. Eu tive muitos parentes analfabetos e eu ficava muito frustrada por eles não conseguirem ler as coisas que eu escrevia. E aí uma vez eu vi um negócio tipo, faça uma tese que, sei lá, sua avó consiga entender. E isso mexeu muito comigo, então achei muito bonito isso. Queria comentar, mas temos perguntas. Ana, eu achei muito legal isso que você falou, gostei muito
Até você com a Jéssica falando Bonita de Rosto, é um conto que eu gostei muito também. Eu queria perguntar, eu queria que você falasse particularmente de um dos contos que mexeu mais comigo, que é o Acumuladora de Sombras, né? Que é da Maria Luísa, a filha, a Alice, a mãe, né? A mãe começa com aquele surto com a filha, envolve a morte da avó, né? Aquela questão da morte dela aos 68 anos, né? Fala de maquiagem, de amadurecimento. Eu queria que você falasse desse conto especial, porque ele é muito forte. E eu queria que você falasse também o que dos contos tem de real na sua vida e o que tem de ficção, no sentido da forma mesmo literária. Acho que a gente consegue encaixar as duas questões nesse ponto só, assim. Ai, Jess, que massa você falar isso, porque isso do livro ser acessível é algo que pra mim pesa bastante, sabe? Quem vai estar consumindo? Com que pessoas você quer estar falando, sabe? É algo que eu penso muito sempre quando eu tô escrevendo algo, assim. Sei lá, é um livro de literatura, são histórias, todo mundo ama histórias, sabe? Eu sou muito fã do Antônio Cândido, aquele texto dele fala do direito à literatura, sabe? Eu amo aquilo, eu acho que desde que eu li eu fiquei muito com aquilo na cabeça, sabe? Todo mundo gosta de histórias, a gente conta histórias o tempo todo. Então, eu queria que as minhas histórias pudessem chegar ao máximo de pessoas. Eu não acho que para uma história ser profunda, ela tem necessário ser difícil, sabe? Eu não acho que tem que ter uma linguagem, sim, sabe? E, por exemplo, minha avó tá lendo o livro. E minha avó também tem até a 4ª série, não costuma ler muito, e ela falou que tá entendendo o livro agora, na 3ª vez. Então eu achei muito fofo esse esforço que ela tá tendo de querer entender o que eu escrevi e se deixar atravessar por aquela história e insistir para que isso aconteça. Mas aí me fez pensar também, putz, será que ele tá realmente acessível? Porque ela tá lendo pela 3ª vez, né? Mas sei lá. E... Ai, Tadeu, você perguntou o quanto que as histórias têm a ver com a minha vida. Não sei se eu entendi direito a pergunta. Vou pedir pra você me explicar. Mas falando do Acumuladora de Sombras, pra mim também é um conto bem forte, assim. E vou te falar que eu escrevi essa história depois que eu tava conversando com uma amiga e ela tava me contando uma história. Tava me contando um relato. Uma história da vida real da família dela, que uma senhora tinha se suicidado. E aí isso me tocou muito, porque a maior parte dos suicídios, ainda mais pensando em suicídios de mulheres, ele acontece durante a idade reprodutiva, chamam, né? Dos 18 até os 35, 40 anos. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, sobre, tipo, nossa, uma pessoa de 60 anos se matar, sabe? E isso acontece, mas não é muito frequente. E é isso que rola, né? Nesse conto, a mãe da Alice se matou muitos anos antes, e acho que isso é algo que marca, uma morte de qualquer jeito marca, uma morte de um ente querido, e ainda mais desse jeito que aconteceu no conto. E acho que uma das coisas que marca a Alice é a culpa, né? Do tipo, do que podia ter sido feito para evitar, que é uma coisa um pouco romântica quando a gente fala sobre suicídio, né? No sentido de, será que a gente podia ter feito algo? Acho que a gente pode ter dado apoio, mas ela acaba se culpando muito, né? E ela acaba ficando com esse... O que restou da mãe, e no caso foi a maquiagem. Então a mãe dela ainda está presente na vida dela de alguma forma. E é uma memória doída que ela até não quer compartilhar com a filha, tanto que elas acabam tendo um embate ali por causa da maquiagem e tal, porque é meio que tudo que restou da mãe. Mas acho que o que tem nessa história, e tem várias outras, essa questão de, tipo, lidar com coisas que aconteceram que marcam a gente e que causam trauma. E, enfim, a gente tem que seguir vivendo, sabe? E eu lembro que quando eu fiquei chocada com essa história que essa minha amiga me contou, né, que me atravessou, eu conversei com uma prima minha que é médica e ela me contou uma outra história que ela também sabia. Então eu acabei meio que pegando o sentimento das duas, um pouco de uma história com a outra, e
saindo essa, sabe? Então, por exemplo, nessa história não tem nada muito relacionado com a minha vida, tem mais o sentimento que eu tive a partir dessa história, mas essa questão da pessoa ter saltado da janela e ter quebrado o relógio aconteceu com uma dessas pessoas que me foi relatada a vida, sabe? E isso acontece em várias outras histórias. Eu acho que eu não necessariamente escrevo coisas que acontecem comigo, mas escrevo a partir de elementos que me tocaram. O segundo conto do livro, que é o De Pouca Água aos Cactos, a ideia dele surgiu justamente de um tapetinho que tinha num apartamento que eu me mudei, e morei uns anos lá. Mas quando eu mudei pro AP, o AP estava vazio, e a única coisa que os moradores anteriores tinham deixado era um tapete, que tinha 2 golfinhos e um arco-íris e tal. Eu lembro que eu achei aquilo, né? Falei, nossa, por que será que isso aconteceu, né? Por que deixaram isso? E aí, depois de um tempo conversando com a vizinha, ela me disse que moravam ali antes 2 rapazes. E aí eu falei, era um casal gay, certeza. E aí eu fiquei pensando, e aí eu criei uma história que fazia muito sentido se eles tivessem se separado e mudado de lá por causa disso, de ter deixado esse tapete para trás. E aí eu resolvi escrever uma história sobre, após uma separação, o que você deixa para trás, sabe? E quando alguém sai da casa que morava, porque, tipo, às vezes as pessoas se separam e alguém muda da casa, e o outro fica. E aí, o que você vai mudar nessa casa? O que nessa casa lembra o outro, sabe? E aí eu comecei a pirar muito a respeito disso, sobre o que de antigos relacionamentos, que lugares me lembravam de antigos relacionamentos, que lugares eu parei de ir, que coisas eu tive que mudar porque me remetiam a uma memória muito dolorida de alguém, e que outras memórias não eram tão doloridas e eu deixava ali, sabe? Então tem um pouco disso nesse conto. Eu acho que eu acabo trazendo várias dessas coisas da vida para o que eu escrevo. Papo muito bom, Jéssica. Estamos chegando ao fim do programa, Ana Clara. Tadeu, não quero acabar. Toda vez eu não quero acabar. Eu adorei também, adorei a troca. Saber mais do livro. Eu acho que as pessoas vão sair correndo para comprar o livro agora. Apenas acho. Eu Atenção, acho. Alô, Editora Nós. Editora Nós, patrocina nós. Quase um episódio aqui pra editora. É verdade. Né? Mas muito bom, muito bom. E é isso, acho que... fechamos com chave de ouro o primeiro episódio, e a partir da terça que vem, se o coronavírus deixar, teremos o episódio 2 do Corpos Dissidentes. Sim, oremos para que o coronavírus nos deixe ao menos gravar o podcast. Para quem tá em quarentena, fique ouvindo. Vale muito a pena. Para encerrar, Jéssica, vamos ouvir qual é o seu livro na estante de hoje. Olha, o meu livro na estante de hoje, a indicação é o A Peste, do Albert Camus. Olha! Acho que é isso. Eu que não gosto dos clássicos, tô aqui para indicar o Camus hoje. Camus, só isso, é autoexplicativo. O meu livro favorito é o Estrangeiro. Muito bom. Hoje foi autoexplicativo. Não vou nem discorrer. Não precisa nem de muitas caraminholas. Não é um bom momento para ler esse livro. Você sabe o que a gente... Mas também. Você sabe o que a gente não falou hoje? Da volta do caso Evandro. Não consegui ouvir ainda. Eu não acredito que você não ouviu. Não consegui. Eu fiquei sem 3G na estrada, não rodou. Olha... Aí no fim de semana eu tive aula o fim de semana inteiro, não consegui. Minha vida está assim, apesar do coronavírus, muito agitada. Está muito bom, você vai se surpreender. Eu já te dei uns spoilers, não Você já me deu vários spoilers, eu adorei. Cara, o negócio mudou da água pro vinho. Ó, a gente fazendo jabá por Jabá demais, eu amo. Não precisa, mas a gente ama. As pessoas vão ouvir o caso Evandro porque a gente fala aqui. Inclusive, a gente vai ser os primeiros a resenhar esse livro. Estamos na loucura aí, esperando. Temos projetos. Temos. Eu terminei o Neva, do Namuno, que eu gostei muito. Foi muito bom? Foi muito bom, vale muito a pena. Foi bom pra você? E comecei um livro que é modinha, aí já tem um tempo. Ele tá ficando vermelho pra falar, eu tô com medo. Muita gente falou pra eu ler. Ele tá ficando vermelho, gente, eu tô com medo. Ai, que nervo, que livro que é? Não, mas o livro é bom. É a Livraria Mágica de Paris, da Nina Jorge. É muito bom. Talvez eu tenha esse livro. Nossa, é muito bom. Talvez eu tenha comprado. É um navio? Tem um rolê de navio no meio do livro, assim? Na verdade, não. É um cara que ele indica livros para as pessoas que estão com algum tipo de problema. Gente, peraí que eu preciso ver a capa desse livro. Eu tô no começo. Quem me indicou foi várias pessoas, mas eu tô lendo. Eu li a Neva junto com a minha amiga lá de Curitiba, Carol Pedrosa.
E ela tinha indicado, no meio dessa literatura, ela tinha indicado a Livraria Mágica de Paris. Inclusive, um beijo pra Carol, que leu o Gran Circo Fabuloso aí com muita atenção, muito carinho. Eu tenho esse livro, sim, mas eu tô viajando, então, na história. Eu acho que eu comecei a ler, mas eu tava viajando literalmente na vida e não dei muita atenção. Mas é legal, é bacana. Eu tô no comecinho ainda, página 50, assim, mas tá bem legal. Não, tudo bem, então tá perdoado. Então fica essa dica aí pra quarentena, né? Pra quarentena, agora é bom que a gente põe a literatura em dia, né? Não, a gente vai colocar tudo que tava coisado em dia, né? Mas tudo bem. Vamos ouvir então também qual que é o livro na estante da Ana Clara Esclante. Qual é o seu livro que tá na sua estante? Qual livro te marca tanto? Que pena que tá acabando, mas né? Tudo que é bom mora acaba. Então o que não é bom, começa a filosofar. Eu até fui no meu quarto dar uma olhada pra ver o que acha na minha estante. E aí eu bati o olho lá num livro que chama Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, que é um livro que eu gosto muito, e eu gosto muito do jeito que ele escreve. Dei uma bebida dele. Mas na minha estante você encontra muita literatura contemporânea e muitas mulheres. Esse final de semana eu fui mais para o interior ainda, fiquei um pouquinho no mato, que é uma coisa que eu preciso, hora e outra. E eu levei alguns livros para ler lá e compartilhar durante a viagem, de ler trechos junto. E aí eu levei o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, que é um livro que eu acho incrível. Eu levei também o Desterro, da Camila Sade, que vocês entrevistaram ela recentemente. Eu acho que é um livro muito bom, eu acho um livro incrível. Já li umas 2 vezes. E levei também o Sem Vista para o Mar, da Carol Rodrigues, que é um livro muito importante para mim. Encontrei ela na Flipper no passado e fui lá. Carol, eu amo que você escreve, Sem Vista para o Mar é o meu livro preferido. E não sei o que lá. Coitada, eu deixei ela até sem graça. Mas é porque esse livro, eu adoro ele, eu adoro o jeito que ela escreve, eu adoro as personagens que ela traz no livro. E foi um livro que me influenciou muito. Foi um livro que eu li, acho que em 2016. E quando eu li ele, eu pensei, a gente pode fazer isso em literatura, sabe? Então eu acho que é uma pessoa que vale muito a pena ler. É isso então. Vamos pro final. Obrigado, Ana, por estar com a gente, por falar do seu livro, foi muito legal. E vamos pra casa, Jéssica. Agora a gente vai ter que terminar de vez. Agora não vai ter jeito. Agora vamos ter que encerrar. Vamos pra casa. Vamos pra casa, vamos resguardar. E é isso. Obrigada, Ana. Obrigada quem nos ouviu. Beijo. Obrigado, beijo a todos.